Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor. E vamos ver a provável escalação do São Paulo para o jogo de amanhã contra o Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Vou falar sobre Dineno, agora jogador oficial do São Paulo, e com uma observação importante. Antes de assinar com o Tricolor, houve uma mudança no acordo do argentino de 30 anos de idade com o Cruzeiro. O Dineno rescindiu seu contrato com a Raposa. Dessa maneira, ele não chega mais emprestado ao São Paulo, e sim num contrato em definitivo. Contrato com 6 meses de duração, que se encerra em 31 de dezembro, mas que pode ser prorrogado automaticamente por mais um ano, caso ele bata uma meta ao longo desses 6 meses. O São Paulo não divulgou qual meta é essa, que eu posso contar é que ela está associada a um número de partidas como titular, ou atuando pelo menos por mais de 45 minutos. Argentino que não foi bem com a camisa do Cruzeiro, mas dividiu opiniões. Vi muito torcedor da Raposa lamentando a saída do Dineno, vice-artilheiro do time na temporada passada, com 8 gols marcados. A série de lesões foi o grande impeditivo. Ele chegou a sofrer uma lesão de ligamento cruzado anterior em agosto do ano passado, que o afastou por bastante tempo. Já no São Paulo, tem a missão de substituir o Caleri. O argentino só volta a atuar na próxima temporada. Nesse momento, São Paulo tem à sua disposição para a função de centroavante o Dineno, o André Silva e também o Rian Francisco. Só para completar, existe a possibilidade de o Dineno ficar à disposição para o jogo contra o Vasco. Vai depender apenas do técnico Luiz Ubeldia, que conhece o Dineno de longa data. Olha, Marina Buffon está chegando para a nossa conversa e vai falar com a gente sobre o mercado da bola do São Paulo. Teve novidade na negociação com o Juan Dineno? Uma novidade muito boa para a torcida tricolor, afinal, Juan Dineno é o novo reforço do São Paulo até o final de 2025. Ele estava no Cruzeiro, se despediu do seu ex-clube nas redes sociais hoje ali no início da tarde, agradeceu e tudo mais. E depois, agora há pouco, na verdade, foi anunciado de forma oficial pelo tricolor paulista, ele que chega então até o final do ano, podendo prorrogar por mais uma temporada em caso de metas alcançadas. Essas metas não foram estipuladas, mas a gente presume aí que são metas de gols e tudo mais que a gente já sabe. O Dineno chega para suprir uma carência no ataque do São Paulo. Afinal, Caleri se machucou, teve uma lesão gravíssima aí no joelho, não deve retornar ainda nessa temporada. E aí para o setor, né, ali para camisa 9 do São Paulo, a gente só tinha até o momento André Silva e Rian Francisco, que a gente sabe que é pouco utilizado pelo técnico Luiz Subeldia. Sabe uma curiosidade, Michele? Foi o Subeldia quem subiu para o profissional, o Juan Dineno, lá no Racing, quando ele tinha 18 anos. Hoje ele tem 30, né? Mas lá com 18 anos foi o Subeldia responsável por subir o Dineno para o profissional. É verdade que o Subeldia não viu ele estrear no profissional porque ele acabou demitido na ocasião por conta de maus resultados. Mas o Dineno estreou no Racing ali como no elenco principal masculino naquela ocasião com 18 anos. Tá certo, gente? Então é isso. O São Paulo chega com essa contratação, precisava registrar no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, hoje, o Dineno, para que ele esteja à disposição na próxima quinta-feira no jogo contra o Vasco, e isso aconteceu. Primeiro saiu a rescisão do Cruzeiro, depois saiu de fato aí o contrato dele com o São Paulo. Ele já treinou hoje junto com seus companheiros, ele realizou nos últimos dias aí os exames médicos, hoje já treinou, abraçou o Subeldia, o próprio Júlio Casares, presidente do São Paulo, já desejou boa sorte aí para o jogador. Então ele vai ser uma opção no banco de reservas, talvez, na próxima quinta-feira contra o Vasco e depois do Super Mundial até dezembro, 31 de dezembro de 2025. E aí, o que vocês acharam dessa contratação do tricolor? Tava conversando com o Alex Miller. Obrigada, Má. Tava conversando com o Alex aqui. Então você acha que ele estava jogando bem, né, Alex? Assim, é que ele teve uma lesão muito grave no joelho, ficou muito tempo fora, e quando retornou ao Cruzeiro, o Léo Jardim já tem o seu elenco na cabeça e não tinha mais espaço para ele. Mas eu me lembro muito bem que antes dele se machucar, ele era o cara que fazia os gols do Cruzeiro. Ele estava bem no Cruzeiro. Só que essa lesão a gente não sabe. Na verdade é uma grande incógnita que ele nesse momento, para ver se ele consegue fisicamente jogar bola. Se ele conseguir retomar a sua condição
física principalmente, acho que ele pode ajudar o São Paulo nessa função aí de centroavante para substituir o Caleri. Agora, vamos falar a verdade, a grande fase dele foi no México, né? Sim. Quando ele saiu da Argentina e foi pro México. Aí ele era um grande artilheiro, fazia vários gols. Ele é alto, né? Ele é alto. Moço, olha, eu vou fazer uma comparação minha besta aqui, não sei se o Alex vai concordar comigo, mas ele lembra um pouco o Flaco Lopes. Lembra? Lembra um pouco. Lembra, fisicamente, pelo menos, e o estilo também, sim. né? O estilo. Quer dizer, é um homem de área. É um homem de área. Então, se o Zubeldia quiser ter um homem de área, área mesmo, você coloca ele lá que vai dar certo. Ou pelo menos pode ser que dê certo. O joelho dele está bem bombado, né? Tem que ver como é que ele vai estar, justamente. Essa é a minha maior preocupação. A questão física dele é igual o Neymar. Ficou tanto tempo fora que toda hora tem uma lesãozinha muscular, porque o corpo sente, né? Tironi, eu acho o Casares vai tentar ou está tentando algum caminho alternativo. E se vender o São Paulo, tem antes, né, de vender o São Paulo, essa tentativa de parceria nebulosa da base do São Paulo, que é o bem mais precioso que qualquer clube de futebol brasileiro tem, né? Sua categoria de base, com esse tal grego. Tá na mesma entrevista para o Tabet, né? A tal da parceria com o Marinax, que ele disse que vai sair até o final do ano. Então, antes de virar SAF, o São Paulo vai tentar uma parceria na base que transforme o clube de novo num competidor por alguma coisa. Numa vitrine de jovens. No mercado. Exato. Essa coisa que para mim não tá, e a entrevista não esclarece, embora o Tabet tenha apertado o Casares nesse ponto bastante. O que ele também deixa claro nessa entrevista é o que a gente vem falando, mas o torcedor de São Paulo está com uma dificuldade em entender, é que a adoção desse regime responsável, vou colocar bem entre aspas aqui, de contas para esse período, né, a ponto do São Paulo não conseguir contratar jogador com pagamento de direito federativo algum há um ano, está completando um ano esse novo plano do Casares, um ano. Ele disse que esse plano, nessa entrevista, vai continuar por pelo menos mais um ano, ou seja, o São Paulo no mercado vai ser um dos mais fracos da Série A de novo, mais 2 janelas, para, quem sabe, em 27, 28, ele já fora do poder, vai vendo, né? Porque o mandato dele acaba no final de 26, para 27 e 28 ter uma condição de disputar jogadores no mercado com os principais clubes brasileiros. Então é um tempo para não adotar a via Corinthians, o São Paulo está tentando uma outra alternativa. Não sei se vai dar certo. E o Casares já falou tanto, desde que ele assumiu o poder, que é difícil confiar, né? A gente sabe que o plano é restritivo e que o São Paulo, a 2 janelas, não tem dinheiro para contratar ninguém, né? E tá louco para vender qualquer um. É assim o São Paulo nessa temporada. E ele diz que isso vai continuar por pelo menos. Ele pode ser candidato à reeleição, Arnaldo? Não. Pelo estatuto, não. Ele já deu o primeiro golpe, né? Ele conseguiu a reeleição que não existia no São Paulo, ele já foi reeleito. Olha lá, ó. Tá vendo? Aí eu acho, tem até uma coisa estranha, ou interessante para discutir, né? O São Paulo é um dos clubes brasileiros que menos tem vocação para a SAF. Por quê? Por quê? Porque ele não tá. Por quê? Porque ele não tem preço, né? Ele tem estádio próprio, 2 centros de treinamentos próprios, ele tem a 4ª maior arrecadação do país, mesmo em tempos... Ele não está no regime falimentar que estiveram Botafogo, Cruzeiro, Vasco, entre tantos outros. Pensar em virar SAF para ter time melhor é uma coisa. Pensar em... As SAFs no Brasil, elas chegaram em alguns clubes como única alternativa. Para pagar a dívida, o que o torcedor acha que virar SAF e vender por um dono
você vai ter um timão no ano seguinte. Não, mas eu acho que no caso do São Paulo, é para pagar a dívida. Mas dá para pagar sem virar SAF. Não, também acho que mas dá. Dá para pagar, é o que o São Paulo está tentando fazer. Tem uma frase muito boa do Mauro, que ele falou outro dia, mas vale repetir. Você falou assim, porque o Casares fala, não, precisamos fazer alguma outra coisa para voltar a competir com os principais adversários. Os principais adversários que não são SAF. Então ele vai virar SAF para competir com o Flamengo e Palmeiras que não são SAF. Mal. Exato. No Corinthians tem uma ideia que está correndo aí, a Safiel, que é interessante. Que é o modelo que eu sempre defendi mais, que é o modelo. Não é o modelo do Green Bay Packers, mas se assemelha. Que o clube mantém o controle, mas você tem um grupo que gerencia. Enfim, tem coisas surgindo. Eu vou voltar a dizer, a SAF não é miraculosa, mas que para alguns clubes não há outro caminho. Sim. Não vejo assim com clareza. Não sei se é o caso do São Paulo, porque esse patrimônio que o São Paulo tem é inegável. É inegável. Né? Aliás, o Casares diz isso, dá uma cutucada, né? Estádio pago, com escritura passada, né? Que não é nem a situação do Corinthians, nem a do Palmeiras. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor, enfim, anunciou o centroavante Juan de Neno até o fim do ano. Mas caso o atleta bata algumas metas, deve estender esse contrato até o fim do ano que vem. E que nem eu já falei ontem, atravessando essa grave crise financeira, será que realmente o Tricolor precisava de mais um centroavante? O Caleri já volta ano que vem. O São Paulo já tem o André Silva, o Rian Francisco e conta com o Luciano, que pode ser improvisado ali também, né, galera? Mas já que o Tricolor fechou com esse jogador, desejo boa sorte e que ele faça muitos gols. Agora, no caso do Rian Francisco, esse sim deve perder nessas poucas oportunidades que teve com o Zubeldia. Eu já vi alguns torcedores e alguns comentaristas criticar o Rian Francisco porque não vinha jogando muito bem nos últimos jogos. Mas olha os jogos que ele começou como titular, fora de casa contra o Ceará e fora de casa contra o Bahia. Eu não entendo porque o Zubeldia não começa a dar mais oportunidades para esse garoto jogando em casa. Recentemente o São Paulo jogou em casa contra o Mirassol, contra o Talheres, porque não colocou ele para jogar, né, galera? E eu não concordo com alguns comentaristas que vêm criticando, né, a futura parceria do São Paulo com o empresário grego Evangelos Marinakis. Na minha opinião, é sim um bom negócio, até porque o empresário grego deve investir na base do São Paulo mais de 600 milhões de reais. E o Tricolor vai sim ter a melhor base do Brasil nos próximos anos. As críticas, né, galera, é porque o Tricolor deve perder um pouco das porcentagens das vendas, mas isso já acontece há muito tempo. O Beraldo mesmo, por exemplo, o São Paulo vendeu e ficou com apenas 60% do jogador. A diferença agora é se o São Paulo fechar essa parceria, em vez de vender 3, 4, 5 jogadores, essas vendas devem ser triplicadas, vendendo 10, 11, 12 por ano, né, galera? E vários desses também devem ser utilizados no time profissional. Então, na minha opinião, é sim um negócio muito bom para o São Paulo, até porque atravessando nessa grave crise financeira, o Tricolor precisa fazer alguma coisa. Muito se fala sobre Flamengo e Palmeiras, mas se esquece que a base ajudou muito eles a se tornar o que é hoje. O Flamengo mesmo, por exemplo, no passado vendeu o Paquetá, o Vinícius Júnior e o Reinier por valores astronômicos. Agora o Palmeiras fez o mesmo, com Endrick, Estevão e Vitor Reis. Então a base é sim uma salvação para vários clubes brasileiros. E o Tricolor vai entrar em campo amanhã, agora jogando em casa contra o Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro. O volante Marcos Antônio
ainda segue como dúvida. Já o atacante Luca vai para o jogo. Então a provável escalação do tricolor deve ter Rafael, Cédric, Arboleda, Alan Franco e Wendel, Alisson, Pablo Maia, Luciano e Enzo Dias, Lucas Ferreira e André Silva. Mas eu discordo se essa realmente for a escalação, porque novamente dobrar as laterais esquerda com Enzo Dias e Wendel não faz nenhum sentido. Até porque o São Paulo precisa vencer esse jogo, está a apenas 2 pontos da zona de rebaixamento. Então ele poderia colocar o Enzo Dias como lateral e o Luca mais à frente, né, galera? Assim o tricolor ia ficar muito mais ofensivo. Então eu discordo se essa realmente foi a escalação. Eu não entendo alguns comentaristas que defendem o Zubeldia, que sempre vem inventando desculpas. O São Paulo não vence em casa, o Sport, o Fortaleza, perde para o Mirassol e eles vêm falar que é falta de elenco. Será que o Mirassol e o Sport têm mais elenco que o São Paulo? Outra desculpa, não tem Lucas Moura, não tem Caleri, não tem Oscar, que não sei o que, por isso o São Paulo não vence. Mas no Campeonato Paulista, vou repetir novamente, o São Paulo não venceu a Inter de Limeira, tomou 3 gols do Velo Clube no empate por 3-3 e perdeu para a Ponte Preta. Então chega de desculpas, né, galera? O Zubeldia já está mais de um ano no comando do São Paulo e o tricolor precisa começar a mostrar mais evolução. Até porque depois da parada para o Mundial de Clubes, o São Paulo vai ter uma sequência pesada. Oitavas de final de Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, oitavas de final de Libertadores contra o Atlético Nacional e pelo Campeonato Brasileiro vai jogar fora de casa contra o Flamengo, contra o Bragantino, em casa contra o Corinthians e fora de casa contra o Juventude. E atravessando essa grave crise financeira, o tricolor não pode começar a correr o risco de cair para uma segunda divisão. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!